Bom, gente, vamos começar o RIC Rural de hoje mostrando que a silagem de milheto pode ser uma boa opção para regiões onde não chove muito e com solos com pouco argila, os mais arenosos, justamente porque essa planta é bem resistente a esse tipo de situação. Com enorme potencial como planta de cobertura do solo, nos últimos tempos o milheto está cada vez mais presente nos campos agrícolas e tem aumentado a cada ano sua área plantada no Brasil, principalmente nas regiões do Cerrado e Mato Grosso. O milheto é uma cultura que se adapta bem em regiões com pouca incidência de chuva e de solos mais pobres. Em época de eventos climáticos como o Laninha, que teve forte incidência na safra passada, causando grandes prejuízos, e que se pronuncia nessa safra 22-23 também, com veranico longos, com falta de chuva, com longas estiagens, o milheto pode se tornar uma boa opção para produtores que têm suas lavouras em regiões com esse tipo de característica, também com solos arenosos, com baixa incidência de argila. Uma boa opção para ter uma silagem de qualidade e de boa aceitação do animal. O Edson Popp é zootecnista, especialista em nutrição animal, e tem acompanhado e orientado produtores a plantar o milheto como alternativa em substituição ao milho, principalmente quando a propriedade se encontra no Arenito Kaiowá, no noroeste do estado. O milheto é uma planta, como você disse, muito tolerante a baixas precipitações, pouca água e vai bem em solos arenosos. Você sabe que o Paraná tem de 800 mil a 1 milhão de hectares de areia, o Arenito Kaiowá, tão famoso, né? E essa região é muito sujeita em janeiro, fevereiro, a 20, 30 dias sem água. Numa cultura de milho, seria o fim, você teria uma perda quase total. E o milheto suporta muito bem isso, porque ele tem um sistema radicular que busca água muito fundo, a 2 metros de profundidade. Então eu diria para você que seria quase uma cultura de segurança. Essa lavoura que nós estamos aqui, o produtor optou por milheto porque as previsões eram de poucas chuvas. Todos que plantaram milho nessa região, o milho sucumbiu, porque deram alguns chuvisqueiros. E o milheto está produzindo aqui próximo de 40 toneladas de massa verde por hectare. Então assim, onde o milho não é viável, por diversas circunstâncias, ele é uma planta que suporta muito bem. O Popp fala também das diferenças entre a silagem de milho e do milheto na alimentação bovina. A silagem de milho é incomparável, quando é a nossa silagem padrão, vamos dizer, a que fermenta melhor, 35%, 40% de amido, então assim, incomparável. Mas essa cultura entra exatamente onde o milho não vai. Ele daria uma silagem, vamos dizer, entre o capim e o milho, com um pouco mais de açúcares solúveis, um pouco de grão com uma digestibilidade muito baixa, mas enfim, então uma silagem de médio valor nutritivo, porém com uma segurança de você produzir uma quantidade sempre boa de massa. Quanto à palatabilidade, aceitação do animal? Para você falar em aceitação do animal é muito boa, mas quando falamos em silagem, você tem que seguir alguns parâmetros. Primeiro, o momento de corte. Nós temos variedades e híbridos de milheto, então uma coisa vai entre 90 e 110 dias, mas você teria que esperar uma matéria seca de no mínimo aí 27, 28% mínimo para poder ensilar. Como ele é um material um pouco mais úmido, o tamanho de partículas seria entre 2 e 3 centímetros e o uso de um inoculante bacteriano, bactérias homoláticas, e que realmente funcione. Nesse caso do milheto, o inoculante bacteriano é indispensável, tá? Não teria como se fazer uma fermentação boa sem o uso de um bom inoculante. Só o inoculante ou precisa misturar mais alguma coisa? Não, se você tiver essa matéria seca e você tomando cuidado de tamanho de partículas, tal, você poderia fazer só com o inoculante sem problema. O zootecnista lembra ainda que além da utilização de ração para o gado em substituição ao milho, o milheto é também uma planta indicada para a cobertura e conservação do solo devido à sua palhada e profundas raízes, além de ser considerado uma bomba de potássio. O sistema radicular do milheto vai muito fundo, um sistema fasciculado.
Então, quando esse sistema radicular apodrece, você tem microporos no solo, com uma absorção melhor do solo de água e benefícios para outras culturas. E também, como ele vai fundo, ele recicla muito potássio da parte mais baixa do solo. Muitas pessoas o chamam de bomba de potássio. É um nome bem adequado para ele. Então, esse ano nós orientamos muitos produtores nesse período de seca que estavam formando pastagens a fazer um consórcio de milheto, por exemplo, com mombaça, com braquiária, e depois colhe tudo isso para a silagem, e esse sistema radicular vai beneficiar demais a pastagem nos anos subsequentes. A cultura que vem depois do milheto vai ser muito beneficiada por esse potássio reciclado e pela permeabilidade do solo. Com relação a custo de implantação numa comparação com o milho, do milheto para o milho? O milheto é mais barato. Por ele reciclar nutrientes, por ele ter um sistema radicular mais agressivo, a adubação sempre que se faz no milheto é bem menor que a de milho. Uma semente mais barata, e eu acho que a grande vantagem está na segurança. Está na segurança de um veranico aí de 30 dias, ele ainda se recupera muito bem. Então, um custo melhor, mas uma produção com segurança.